Oi gente, tudo bom? E vamos falar de O Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, que é uma história extremamente dolorosa, porque é a realidade de muitas mulheres ainda hoje, tá? A gente vai acompanhar a Valéria, que passa a vida dela dedicando tudo pro marido e pros filhos, e a gente vê o quanto ela não é apreciada, o quanto ela não é valorizada, o quanto o que ela faz não é importante. Até que um dia, num ato de rebeldia, ela compra um caderno e ela começa a escrever um diário, o que não deveria ser algo tão absurdo, algo que provocasse vergonha, né? Mas ela se sente extremamente envergonhada por ela escrever aquelas palavras. E são palavras que falam a respeito do quanto ela se sente invisível dentro da própria casa, do quanto ela não tem o amor do marido, dos filhos, e do quanto eles enxergam ela apenas como uma empregada que não tem sentimentos e que não merece nada da vida. Basicamente é isso. A gente tá falando da década de 50 na Itália, tá? E ela acaba comprando. É engraçado porque esse caderno é um caderno em branco, é um diário. Ela compra ele como se ele ficou de uma maneira ilegal, tá? É um negócio que não é permitido ter. Ela esconde aquilo. Ela começa a enxergar a vida dela de outra maneira. E aí ela vai entender o quanto ela não significa nada, quanto a vida dela é vazia, o quanto ela poderia ser uma pessoa muito melhor. Ela é, simplesmente porque não é permitido que ela seja nada além daquilo que ela vive no momento. E é doloroso acompanhar o jeito que o marido fala com ela, os filhos falam com ela, é algo muito doído, tá? É um livro curto, mas é um livro que a gente não consegue ler ele de uma maneira leviana, porque aqui a gente tem o diário dessa mulher. Ela conta tintim por tintim o que ela tá sentindo, como era a vida dela, quando ela percebeu que tudo mudou, e ela não esperava que um ato de rebeldia tão simples como escrever pudesse alterar completamente a vida dela. Ela é uma mulher que teve a sua personalidade, as suas vontades, o seu eu apagado, né? O que acontece com muitas mulheres. A partir do momento em que ela se casou, ela nunca mais escutou dentro da casa dela o seu próprio nome. Seu marido a chama de mamãe, seus filhos a chamam de mamãe. E seus filhos são uma grande decepção, principalmente a sua filha, que apesar de ter tido tudo o que uma pessoa poderia desejar, ela toma as piores decisões possíveis e fala pra mãe uma das coisas que eu acredito que seja o mais difícil pra qualquer mãe escutar, que é: eu não quero ser igual a você, eu não quero ter a sua vida, eu não quero fazer o que você faz, eu não quero nada que me lembre o que você é. Por que isso? E é muito interessante essa decisão da menina, porque a menina não enxerga os sacrifícios que a mãe fez durante as últimas 2 décadas para que a filha pudesse sim levar uma vida diferente da que ela leva, mas não fazendo as escolhas erradas e impulsivas de uma mulher de 20 anos. Né? A menina não é uma adolescente, já é uma mulher. O seu filho também a vê apenas como um objeto ali, mas o doloroso mesmo é ela entender que nem o marido a enxerga mais como uma mulher, a enxerga apenas como um instrumento para um fim. E à medida que ela vai escrevendo, e dizem que isso é muito verdade, a partir do momento que a gente começa a colocar os nossos pensamentos em papel, a gente se conhece profundamente. Mas existem 2 coisas que podem acontecer: ou a gente melhora encontrando as nossas falhas e tentando corrigi-las, e tentando corrigir os erros que a gente cometeu ao longo da vida por ter eles ali
à mostra, ou a gente se perde 100% por não saber mais quem a gente é, e é o que acontece com a Valéria. Então, esse é o tipo de livro que toda mulher deveria ler para entender algumas coisas, para saber as consequências das nossas escolhas, principalmente, e para não deixar nunca que alguém nos anule a ponto da gente não saber mais quem a gente é, certo? Então é isso. A gente se vê no próximo e tchau.